Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai ver aqui a questão do CMC7. O que é essa funcionalidade, na verdade essa tecnologia, e como que a gente trabalha com ela dentro do WebViewer Capture. Antes de a gente falar da funcionalidade especificamente, vamos entender o que é o CMC7. O CMC7 aqui no Brasil normalmente está presente nos cheques. Então é aquela sequência numérica que a gente vê embaixo de um cheque, aonde na verdade ele é uma sequência de linhas ali, como um código de barras. Então tem um exemplo aqui, mas a gente fez um zoom aqui. E a grande diferença é que essa tecnologia, a tinta dela é uma tinta também magnética. Então, qual que é o benefício dessa tinta ser magnética? Que existem equipamentos de hardware, ou seja, scanners, que conseguem fazer essa leitura não pela imagem, mas sim pela tarja magnética, assim como o cartão de crédito ou o cartão de débito. É muito semelhante. Tá? A diferença também que na verdade, dentro do CMC7 dos cheques brasileiros, ele tem aqui uma certa sequência, ele está sempre dividido em três partes. A primeira parte vai ali o código do banco, a agência e o dígito. A segunda parte vai o código da compensação, o número do cheque especificamente. Então vocês podem acompanhar ali em cada um desses balãozinhos aí, onde a gente está mostrando aí. E a terceira parte é dígito, número da conta bancária e mais alguns outros dígitos verificadores. Então é mais ou menos dessa forma que é composto aí um CMC7. Então, obviamente, aí que cada banco vai ter a sua sequência diferenciada aí, de acordo com os seus dados e o dado do cliente especificamente, mas a regra básica funciona dessa forma. A gente do WebViewer, a gente tem o motor de reconhecimento do CMC7 e ele fica, na verdade, dentro do código de barras, tá? Então, assim, é um único engine, não tem uma fila específica. Então, para quem já trabalha com Capture, na verdade, na configuração, na administração, então você vai lá e diz olha, eu vou fazer, então, para esse tipo de documento, então você cria lá a configuração cheques e para esse tipo de documento eu vou criar a sequência a leitura na verdade, de CMC7. E aí ele tem algumas validações ali que ele tem que fazer também, porque não é só o fato de fazer a leitura especificamente, mas sim fazer ali a validação se aquele CMC7 é válido, porque assim como o RG, assim como o CPF aqui no Brasil, você consegue rodar outros módulos em cima disso, ou seja, módulo 11, módulo 10, para quem é aí da área de programação, para saber se aquele número de RG está correto, ou o número de CPF, e no CMC7 é exatamente a mesma coisa, você roda ali um módulo para saber se, na verdade é um algoritmo de validação daquela sequência numérica para possivelmente não pegar ali uma fraude ali de uma confecção do cheque especificamente. Hoje a gente vai trazer para vocês aqui um case que a gente tem aqui no Brasil, que é uma loja de departamento, onde ela tem 200 pontos, aproximadamente 200 pontos de envio desses cheques e processamento. Nesse caso, esse cliente ele tem ali equipamentos que fazem a leitura do CMC7 através do hardware, assim como mencionei lá no início. Então, no momento que ele está gerando a imagem, ou seja, na passada ali que o cheque passa pela câmera de imagem, ele também tem um leitor ali magnético, então ele faz essa leitura. Então, como a gente está vendo aqui, a leitura via hardware, ela roda, ao menos nesse cliente ali, aproximadamente em 97%, que é um nível de excelência bastante importante aí para considerar hardware. Porém, a gente esse caso especificamente, ele tem ali, ficou 3% que alguém teria que fazer essa digitação, ou de alguma forma tem que ser imputado dentro do sistema porque ele faz a falha, acontece a falha. Isso normalmente acontece porque o cheque foi dobrado, ou às vezes a própria tarja magnética não tá correta, então
a leitura especificamente, ele pode até ser que ele conseguiu realizar, porém a hora que rodou aquele validador, ele não deu correto ali o resultado da validação, então ele joga ali para o operador. Mas vamos para o segundo passo. Então, feito isso, toda essa informação ela viaja através da rede do cliente para o nosso servidor. Esse nosso servidor, que é um servidor em nuvem, onde tem motor de código de barras que está fazendo a leitura de CMC7. Vale lembrar aqui que a gente tem duas funcionalidades. Como o volume desse cliente é bastante alto, diariamente falando, então ele tem uma coisa que a gente chama de multitarefas, também conhecido aí do termo em inglês de multithread. O que basicamente acontece é que você pode duplicar a quantidade de motores que estão processando isso, ou triplicar, ou seja lá a necessidade que for. Esse caso desse cliente especificamente, ele tem 6 motores o tempo inteiro trabalhando, então são processos em paralelo, então um cheque entra em um motor e outro cheque que pode ter vindo de outra região entrou em outro motor e os dois estão sendo processados ao mesmo tempo, então não existe fila ali de espera desse processamento. Uma vez processado, a gente faz uma consulta via web services na base do cliente para que ele nos passe alguns outros dados que ele tem ali de cadastro desse cliente, ok? Por quê? Porque uma vez que chegou aqui nos nossos operadores dentro do escritório, a gente vai ter ali então a revalidação do CMC7, depois a gente tem a confirmação dos valores, ok? E se existe a presença de assinatura e confirmação se dessa assinatura se bate com aquela assinatura que realmente é daquele cliente. Feito isso, passando por esses 3 itens validados, então aí sim a gente faz a entrega dessa informação diretamente para o sistema de CRM do cliente, ok? Basicamente, uma coisa que é muito importante a gente mencionar, que é a questão da votação. O que é essa votação? Então, vamos lá. Eu peguei um exemplo aqui, então, obviamente que o número do CMC7 é extremamente maior, mas vamos imaginar que ele ficou com uma dúvida num pedaço ali que tenha 4 caracteres. Então, pelo hardware, ele fez lá o reconhecimento pelo hardware e ele colocou lá que no entendimento dele, ou seja, lá do scanner, o valor que veio do hardware seria 23,94 e ele considera que 78% está correto. Então, 78 não é um número, digamos assim, muito alto. Então, nesse caso, a gente pode fazer com que ele passe aqui pelo nosso motor novamente. Então, ele leu lá e aí ele falou, olha, não, na verdade, o 23 não era isso, era 29,36 e eu tenho 92% de confiança que seja isso. Então você pode fazer porque chama volt, né? Porque na verdade você está pegando o maior percentual de reconhecimento, seja do hardware ou seja do software, para considerar aquele valor como o valor correto, ok? A gente tem dentro do Volting também, vamos imaginar que a gente está falando de um cenário onde o cliente não tem essa situação aqui de fazer a leitura através do hardware. Então a gente pode ter N situações de motores, na verdade são 3 motores diferentes de reconhecimento de CMC7 que a gente pode fazer o Volting entre eles. E aí, digamos que um motor deu um reconhecimento de 60%, outro deu de 70% e o outro deu de, sei lá, de repente 80%, então a gente vai acabar ficando com um resultado sempre, um resultado maior, que seria nesse caso, nesse exemplo que eu estou mencionando aí de 80%. Então, basicamente é isso que eu tinha para cobrir hoje na questão do CMC7. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, só acessar o nosso site webviewersolutions.com e a gente vai trazer novos vídeos aí com novas funcionalidades da ferramenta. Muito obrigado, até o próximo.